Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar Meia Hora de Bom Ambiente. Na semana passada o tema foi a economia circular. Esta semana falamos sobre resíduos urbanos e as metas europeias. Para nos falar sobre este tema, temos o Rui Beckermeier, engenheiro e membro do Conselho Geral da Zero. Olá, boa noite, Rui. Olá, boa noite. Obrigada por teres aceito o desafio. E vamos começar. Como é que estão a ser cumpridas as metas europeias da reciclagem de resíduos urbanos? Bom, Portugal tem a Europa, a nível europeu, portanto existem metas, principalmente havia metas para 2020, mas neste momento a grande questão são mais as metas para 2025, 2030 e 2035. Portanto, a meta de reciclagem de resíduos urbanos para 2025 são 55% do total do resíduo urbano. A meta para 2030 são 60% dos resíduos. E a meta para 2035 são nada mais, nada menos do que 65% dos resíduos. Estamos a falar, de facto, de 2/3 dos resíduos vão ter de ser. É uma injustiça muito grande. Tem favorecido os cidadãos que moram nas zonas metropolitanas de Lisboa e do Porto, porque esse prémio é pago através da nossa conta de eletricidade. Portanto, todos os cidadãos do país, eu, por exemplo, moro na margem sul aqui do Rio Tejo, e outras pessoas, estamos a pagar na nossa conta de eletricidade para que a incineração do lixo seja mais barata em Lisboa e no Porto. Para além de ser injusto, até porque as regiões do interior de Portugal é que estão a suportar o tratamento do lixo das grandes metrópoles, são muitos milhões de euros que entram digamos, na receita das entidades que fazem a gestão dos incineradores, e isso, para além de ser socialmente injusto, é ambientalmente errado, porque nós continuamos a incentivar a queima de lixo reciclável, nomeadamente plásticos, porque isso interessa muito, de facto, ao processo de queima. Dizer também que, mesmo o planeamento dos resíduos urbanos, o plano estratégico dos resíduos urbanos, privilegia as zonas do país que têm incineradores. Porquê? Porque as metas de reciclagem, por exemplo, do sistema do Porto, que é a Lipor, ou da Val ao Sul, que é a zona de Lisboa, portanto, têm metas inferiores ao resto do país. Por exemplo, o Porto, a Lipor, tem de reciclar 35% do lixo. E o país tem de reciclar 50%. E, portanto, as metas não são justas. Ou seja, já foi assumido que quando há incineradores, não é para reciclar, ou é para reciclar pouco. E, portanto, temos aqui um sistema que está disfuncional, e por isso tem que ser alterado. Aliás, há outro aspecto importante na questão económica, é que em Portugal nós temos um problema que quem financia a recolha seletiva são as empresas que colocam as embalagens no mercado. Essas empresas deviam, quando colocam uma embalagem no mercado, pagar o custo da recolha seletiva e da triagem, para que se cumpram as metas. O que acontece? Por exemplo, no caso dos plásticos, nós verificamos que há 3 vezes mais embalagens que aparecem nos resíduos do que as embalagens que pagam essa taxa, esse é o valor. E, portanto, como nós temos um subfinanciamento do sistema de recolha seletiva, e nesse sentido, não há depois dinheiro para pagar as autarquias para fazerem a recolha seletiva a que estão obrigadas. Portanto, todo o sistema está subvertido, e enquanto não houver uma alteração deste modelo económico, vai ser muito difícil nós atingirmos estas metas, como vimos, de passar de 21% agora para 55% daqui a 5 anos, praticamente. Portanto, penso que é um dos grandes problemas que nós temos em Portugal. Deixa-me ver se eu percebi. Nós temos as empresas a subdeclarar? Sim, as empresas que colocam embalagens de plástico no mercado têm de pagar às entidades gestoras dessas embalagens, que depois vão pagar às autarquias pelo esforço da recolha e da reciclagem, têm de pagar um valor por cada tonelada de embalagens que colocam no mercado. Até aí tudo certo. O problema é que quando nós vamos ver a caracterização dos resíduos, se o Francisco puder pôr o gráfico com a composição dos resíduos, com a caracterização dos resíduos, quando nós vamos ver a composição dos resíduos urbanos de Portugal, nós temos
muito mais plástico, muito mais embalagens de plástico do que aquelas que pagaram Ponto Verde ou pagaram Ecovalor. E, portanto, há uma quantidade enorme, 3 vezes mais de embalagens que aparecem no... Portanto, temos aqui o gráfico da composição dos resíduos urbanos. E se forem ver esta fatia em amarelo, que é do plástico, que é 11,5%, destes 11,5%, 9%, 9,2% são embalagens de plástico, o que corresponde a 480 mil toneladas. Ora, só pagaram Ecovalor 180 mil, ou seja, 1/3. Portanto, é impossível, sem dinheiro, fazer o sistema funcionar. E isto, de facto, é muito grave. Tanto é grave que a Zero tem vindo a alertar para esta situação e a própria Secretaria de Estado do Ambiente já reconheceu que há dúvidas nestes dados e ordenou, digamos, fez um despacho no sentido de ser feito um estudo para que fosse avaliada efetivamente a quantidade de embalagens que existem nos resíduos urbanos. Ou seja, aquilo que aparece no lixo são 3 vezes mais, no fundo é uma quantidade 3 vezes superior àquilo que é pago em Ecovalor. Exatamente, portanto, há digamos, eventualmente uma fuga muito grande às obrigações que quem coloca embalagens de plástico no mercado... Não é feito, mas isto são dados de quem? São dados da APA? Eu estou a ver aqui, são dados da APA, correto? Há 2 fontes de dados. Os dados que têm sido oficiais são os dados das entidades gestoras de embalagens, ou seja, de quem faz o registro das embalagens que foram colocadas no mercado. E esses dados, e que pagaram o Ecovalor, esses dados apontam para 663 mil toneladas de embalagens de plástico. Okay? Depois há um dado que a Zero foi buscar aos dados da APA, que é a composição dos resíduos, que inclui o que vem da recolha seletiva e o que vem da recolha indiferenciada. E na composição dos resíduos, 5% dos resíduos são de plástico e este plástico desagregado, 9,2% são embalagens, o que vai dar as tais 480 mil toneladas de embalagens de plástico. Ou seja, temos 2 estatísticas que não batem certo uma com a outra. Por esse motivo, o Ministério do Ambiente finalmente... O Ministério deveria ter feito, tanto quanto eu percebo, a cruzamento de dados. Sim, a Zero tem feito muito esse esforço de cruzar dados, porque com esse cruzamento de dados nós conseguimos muitas vezes descobrir coisas. Nós, por exemplo, agora, noutros fluxos, nas lamas das hectares, fizemos um trabalho em que cruzámos os dados e descobrimos que metade das lamas não havia no destino final, era desconhecido. E, portanto, é esse trabalho que também se pede que o Ministério do Ambiente faça, mas se calhar, ou por orientações superiores, ou o que seja, acabam por não ter qualquer tipo de... não utilizam essa ferramenta que podiam utilizar se efetivamente houvesse vontade política de fiscalizar e de conhecer a realidade da gestão dos resíduos. Tem sido um drama, aliás, para a própria Zero, porque está sempre a ser confrontada, a encontrar situações de informações contraditórias nas estatísticas oficiais. Bom, eu fico um bocado surpreendida como é que é possível, assim, eu aceitava uma diferença de mais tonelada, menos tonelada, agora estamos a falar de 3 vezes mais toneladas do que aquilo que foi, ou seja, a diferença entre a APA e a diferença para aquilo que efetivamente foi declarado são 3 vezes mais, é muita coisa, quer dizer, é uma diferença significativa, diria eu. Suponho Bom, que... Ana, só dizer... Só para dar uma informação adicional. É evidente que a composição dos resíduos tem aqui alguns aspectos que podem mascarar um bocado os dados. Há sempre alguma contaminação quando se faz a separação dos resíduos, mas não justifica esta diferença, seja como for. No mínimo, nós temos o dobro das embalagens existentes em relação àquelas que foram declaradas, isso garantidamente. O que é que, em princípio, nós vamos ter a tutela a tratar desse assunto? Suponho que havemos de ter novidades a curto prazo, não? Porque uma diferença dessas justificaria, no mínimo, um inquérito. Mas pronto. Eu vou ver se as perguntas que estão feitas no Facebook
para ver que perguntas é que podemos... Ok. Temos o... Elvira Lameiras pergunta porque é que nós não voltamos a ter tara nas embalagens de vidro como antigamente. Suponho que isso é um bocadinho o sistema que estavas a falar há bocadinho do peito. Portanto, isso sendo adotado, acabaríamos por voltar a entregar as garrafas como se fazia antigamente, que recebíamos tara por isso. E do Facebook são as perguntas que temos. O resto já foi relativamente explicado. Eu acho que podemos terminar. Acho que já tivemos algumas informações para meditar na próxima semana. Ana, se me permite só complementar em relação a essa questão do Facebook. Efetivamente, Portugal, neste momento, abandonou o sistema de tara retornável, praticamente. Foi uma luta muito grande há uns anos, e, como é óbvio, no vidro. E agora está-se a tentar retornar à tara retornável. Pronto. Entretanto, vai haver um sistema para as garrafas descartáveis de plástico, em que se a pessoa devolver a garrafa na máquina, recebe dinheiro, que já não é mau, mas isso é na perspectiva da reciclagem, não da reutilização. Tem muito também que haja aqui uma vertente importante de prevenção e de reutilização dos resíduos, porque se não produzirmos o resíduo, melhor ainda, não é? Isso seria o ideal, era evitar a quantidade de resíduo que é produzida. A partir do momento em que não se produzir tanto resíduo, o problema da reciclagem acaba por se resolver um bocadinho por si, não é? Bom, obrigada, Rui. Vamos ficar por aqui por hoje. Agradeço a todos os que participaram em mais um webinar Meia Hora de Bom Ambiente. Relembro que os temas que aqui são abordados dizem respeito a todos nós, porque têm enormes implicações na nossa vida cotidiana, mas sobretudo porque têm implicações por vezes assustadoras na nossa vida futura. Quando falo de futuro, não falo de um futuro muito longínquo, na verdade falo do futuro no ano que vem, na próxima década. Portanto, para vocês que veem o que está a acontecer um pouco por todo o mundo, vejam não só o que está a acontecer no vosso bairro, mas no mundo globalizado, porque o que acontece aos nossos vizinhos vai acontecer-nos a nós mais dia menos dia. Pensem nisso, adiram a zero, tragam ideias e projetos, é a vossa oportunidade de mudar o nosso futuro coletivo. Consultem www.zero.ong. Rui Becker-Mayer, muito obrigada. Vemo-nos futuramente num próximo webinar. Para a semana temos outro webinar na quinta-feira. Convido-vos a todos a assistir. Tenham uma boa noite.